é postado no YouTube, e aí vocês lá recebem a notificação quando eu consigo carregar esse vídeo. Seja bem-vinda, Leda. Oi, tudo bom? Tudo ótimo, e com você? Tudo bem, bem na expectativa, sabe? Conta pra gente que expectativa é essa e o que É, tem hoje, o que ficou mais vivo para você? mesmo que o tema seja assim, parece triste, né? Para mim é uma busca tão incessante de buscar algo que é além, né? Que é um processo, né, que eu estou de busca de autoconhecimento. É tão assim, é um processo tão lento, né? Porque as coisas vão acontecendo, mas quando a gente acha que limpou uma coisa, que entendeu, vem outra, e vem outra, e vem outra, e eu sempre fui atrás de, não, que venha o que vier, que nem aquela música, né? Então, assim, para mim, eu sinto que eu já estou num processo bem mais assim, ó, eu estou pronta para receber, né? Para receber, para abrir a ferida mesmo, sabe? Quando tu tá assim, eu tô pronta, eu sei que se eu sentir dor, é porque foi algo. Ok? Tem algum problema com Desculpa, o som? Leda, pode falar, acho que foi só um som de alguém que entrou com o microfone aberto, mas a gente já fechou aqui. Aí, provavelmente, eu acho que foi isso mesmo, né? Eu, eu sempre fugi da dor. A palavra certa é isso, fugir. A dor, para mim, era uma coisa assim. E com certeza eu sei que tem algo emocional, tem algo, mas além do emocional, porque eu trato, né, o emocional desde faz 26 anos, né, que eu fui em busca disso, né, de autoconhecimento, de terapias, e aí aquilo ia aparecendo, as feridas foram abrindo, algumas coisas explicadas, mas que nem a gente falou no anterior, a terapia ela é muito lenta, a gente tem que ter muita paciência para continuar um processo, né? Muita paciência. Porque as pessoas, se tu quer aquela coisa do imediato, tu vai e tu não volta mais. Mas eu fui método 1, método 2, qualquer método diferente que me dava, estava eu lá, digo, não, bora, eu acredito, até que venha uma outra justificativa que me preencha a anterior. E assim foi indo. E aí, em 2017, eu conheci a constelação familiar. Para mim foi assim uma velocidade, abriu, porque assim foi ali que era como se fosse um acelerador que tivesse entrado. Entrou um acelerador ali, eu disse, nossa, se eu soubesse disso antes, mas não tinha antes, né? É o tempo da vida, né? Não era necessário eu ter passado por aqueles processos. E ali também foi onde eu comecei a trocar o pensar pelo sentir, aos pouquinhos, né? Eu era muito mental, muito mental. Ainda sou, eu acredito, né? Mas perto do que eu Espero que era, acho você que eu não fui para outro lado. Espero que você não troque o pensar pelo sentir, porque, inclusive, enfim, alguns estudos têm até nome, consideram isso uma doença também, um distúrbio, a pessoa que só sente e não pensa. Então, nosso propósito, lembra, é integrar o pensar e o Isso, sentir. eu falei, não é trocar no sentido assim, ó, dar oportunidade para o sentir, deixar o sentir vir, né? Deixar, permitir o sentir, né? Deixar em stand-by, como se diz, né? O mental, porque aí a natureza, a vida me deu uma situação para eu perceber como eu era mental, né? Em 2015, eu sofri um acidente em casa, dançando, preparando uma coreografia, um leque. Eu bem faceira, preparando. Quando eu vi, não sei como aconteceu, eu bati a cabeça no chão. Olha, foi toda uma novela. Fui para o hospital, perdi a memória há algum tempo, né? Fiquei sem lembrar, né, muitas coisas. Mas aquilo ali me fez eu observar como minha cabeça era um circuito, era um curto-circuito. Porque era uma adrenalina pura aquilo ali. Tanto que eu tive que tomar calmante para parar de falar, de falar, né? As pessoas me diziam, tu quer uma banana? Quando eles me ofereciam uma banana, era porque eu disse, eu estou falando demais, tá, não tá.
E aí eu fui desacelerando, mas muito lento. Até que agora, olha para a pessoa, para eu falar, eu fico sentindo, eu fico observando. Eu só falo quando digo, olha, eu sinto no meu coração que eu preciso falar aquilo, que aquilo vai fazer bem para aquelas pessoas, que vai ajudar, vai ser bom, vai ser importante aquilo, né? E aí eu falo. Leda, Mas, senão, eu permito sentir primeiro. e o que seria o nosso tema para a constelação de hoje? O que seria um bom resultado do nosso trabalho de hoje? Diante de tudo isso que você trouxe para a gente. Que venham algumas revelações que eu não sei, que eu bloqueei, entendeu? Que venham a causa, o que fez eu bloquear, com certeza foi algo muito forte, porque já apareceu isso em algumas situações, mas não definido, né? Por exemplo, quando eu fiz esse meu constelador, ele é iridólogo, ele faz a leitura da íris, né? Então, as primeiras sessões que eu fiz com ele era ele fotografa a íris e ali está escrito, tá o mapa da tua vida ali. A gente que não sabe, né? Tá tudo escrito ali. E ali ele disse que tinha uma partezinha que provavelmente eu fui abusada ou alguma coisa aos 4 anos. Aos 4 anos de idade, algo aconteceu que está ali escrito, não tem como negar, está ali. Mas ele disse, não vamos mexer nisso porque tá tranquilo, tá? Não tá... Não, acho que não era o momento mesmo, alguma coisa assim. Mas eu fiquei alerta com isso, né? Digo, olha, e aí foi surgindo aí depois nas constelações a gente apareceu a relação com meu bisavô, porque eu sou na linhagem, né, da família. Minha família tem 6, são 6 irmãos vivos não, foram 6 irmãos que a gente se conheceu, mas depois eu descobri que teve um aborto e pela linhagem eu era a quinta na minha família, né? Eu sou a quinta. São 3 homens e 3 mulheres. Eu sou a quinta. Mas pela lógica dele, da constelação, eu era ligado com o feminino, eu era a sexta. E aí ele seguiu o orientador dele, digo, ele faz sentido o que eu estou falando? Eu dizia, sim, está tudo perfeito o que você está falando. Então ele seguiu. Ele perguntou se eu tinha tido um aborto, se a minha mãe tinha tido, eu não sabia de nada. Digo, olha, pesquisei ali, não sabia de nada. Mas daí um ano aflorou isso. De um ano algum passarinho, uma prima me falou isso e fechou com tudo aquilo que eu já tinha vivido, que eu já tinha limpado, né? Então ali na constelação apareceu que eu tinha ligação direta com meu bisavô feminino e que ele tinha sido torturado em guerra. Então toda a família da minha mãe teve problemas sexuais, todos, olha. Aí comecei a entender, eu conversava com ele, nossa, é lógico, agora eu entendo por que a família da minha mãe eram 11 filhos, a única que casou foi ela, as outras mulheres, 2 freiras, 2 solteiras, as 2 acho que são virgens, uma morreu já, tenho certeza que nunca transaram. Tem um tio que é virgem, não quer saber de mulher, não quer saber de nada, nem de homem, não tem nada a ver com homossexualidade, a pessoa não quer. É isso que eu vejo que hoje em dia está uma neurose com isso, né? Eles estão deturpando tudo. Tem pessoas que têm problemas que tu tem que resolver, não quer dizer que tu seja do outro gênero. Já estão, sabe, se tu não faz isso, te colocam para o outro, te entubam, né? Que eu acho muito triste. Tá, mas isso é outra história. E aí os tios também, acho que 2 que casaram, né? E aí começou e caiu a ficha, né? Digo, tá aí a explicação. E a explicação do quê? De eu nunca ter tido facilidade numa relação sexual, sempre eu tive dor, né? Eu também tenho uma irmã que também é assim, nós somos 3 irmãs, né? A mais velha que é super bem resolvida, tudo bem, mas aí eu descobri a irmã mais velha tem ligação direta com o pai, então estava aí, a ligação dela estava lá direta, o pai era outra, cada um tem uma ligação, está alinhado com alguém, né? E a minha irmã, uma outra irmã que eu tenho também, sempre teve dificuldade. E aí eu deixei aquilo ali em stand-by, eu não fiz daquilo ali um problema na minha vida, né? Aí, hoje, estudando depois, vendo as características, né, dos chakras, né? O chakra sexual, a sociedade colocou tudo sexo, né? Parece que o segundo chakra é sexo. Não é isso, né? É um local de energia.
E aí é a criatividade, e eu sou uma pessoa hiper criativa. Então, o que eu fiz? Eu canalizei a minha energia na criatividade, porque dor, para mim, eu nem pensar. Eu digo, não, eu não tenho prazer, por que eu vou fazer uma coisa sentindo dor, né? Não tinha vontade nenhuma né? Eu sentia que o meu corpo, né? Aí, depois eu tive em 2005, não, 2005 eu tive câncer. Dentro ali, fazia 10 anos que eu fazia terapia, eu tive linfoma, né? Um dos mais perigosos que dizem, que as pessoas dizem, né? Que a maioria morre, 99,99 morre. Eu sobrevivi. Só que o que aconteceu? Aquilo ali, pelas químios, eu entrei na menopausa, precocemente. E aí, sim, aí que eu não sentia nada, né? Para mim, olha, me fala em sexo, pode me botar o cara mais lindo do mundo ali, não sinto nada, não sentia nada. Mas também aquilo ali eu disse, olha, eu canalizei para as coisas, eu tenho a minha criatividade, e aí como eu era muito mental, né, também, eu fui para a área de matemática, né, sou formada em matemática, mestrado em informática, então é só cálculo, né, era só ali, só lógica, só... Né? Mas eu também sou muito emocional, isso eu sei, eu sou de câncer, eu sou muito afetuosa, então, como eu não tive, na minha família, era uma família de italianos, de descendentes de italianos, bem assim, não tinha aquela coisa de afeto, assim, e como eu era muito afetuosa, eu fui buscar nas outras pessoas, eu não fiquei ali reclamando que meu pai não me dava carinho, que não me beijava, que a mãe não, eles não têm o que eles... Eu sempre olhava além daquilo ali. Eu disse, olha, como é que eles vão dar uma coisa que eles não tiveram? Se eles foram criados assim, eles só repetem o modelo. Né? Então, eu sempre fui muito assim observadora, de observar, sabe, sem julgar, olhar assim, o que e sempre aprendendo com aquilo ali, buscando outras formas. Então, eu busquei uma afetividade, depois eu descobri isso tudo nas terapias, que a minha professorinha a professora que me alfabetizou, para mim foi uma bênção na vida, porque foi ela que me deu carinho, né? Eu tenho certeza que eu fui nesse caminho de estudar matemática, fui ser aquela pessoa que só estudava para compensar aquele afeto que eu recebi, né? Então, era a pessoa a primeira pessoa que eu sinto que me deu afeto, porque eu não me lembro nada da minha vida assim até os 6 anos, né? Por isso que eu digo, tem muito bloqueio que está lá, que eu não sei, eu morei numa fazenda, meus pais moravam numa fazenda até eu ir para a escola. Então, até os 6 anos, eu não me lembro, não tem imagem nenhuma. Só tem uma foto lá, 2 fotos de criança, mas não me lembro. E ali, quando eu entrei na escola, ali que eu... E aí eu comecei a estudar e não parava de estudar. É aquele tipo, eu fui para... Canalizei, né, a minha energia para o estudo. Desde que eu me conheço por gente, desde os 6 anos que eu estudo e eu não paro de estudar. E eu estudava além da conta. As pessoas brincavam de boneca, me perguntavam, eu não queria, eu queria estudar. Eu ia para outro caminho, entende? Eu sempre fui para o outro... Mas é isso, eu não sei. Desculpa te interromper, mas só para a gente direcionar para o nosso trabalho, para essa constelação. Queria que a gente pudesse chegar num ponto, você mapeou a sua história de vida, obrigada por compartilhar com a gente essa história tão rica. Agora, para a constelação de hoje, o que você traz como tema? Para onde você quer olhar? Qual é esse imbróglio aí que você quer Eu ajudar acho que a constelação para eu e a dor, né? Eu e a dor que eu acho que eu deixei de lado, tipo assim, por quê? Bom, vamos procurar ver o porquê. Mas aí eu e a dor, até porque eu te falei, né, eu representei há um mês e meio atrás uma constelação em grupo. Era uma pessoa que estava resolvendo um problema de dor física na vida dela. Ela tinha tido há 30 anos dor e nenhum médico resolveu. E aí ela resolveu fazer constelação familiar, aquela ali já não era a primeira, eram várias. E aí o constelador colocou ela e a dor. Quando foi a dor, alguém para representar a dor, ela me escolheu. E eu fui assim, me entreguei, sempre como me entrego, limpa assim, ó, seja o que quiser. E uma coisa incrível que eu comentei lá, e depois eu pensei,
eu não senti nada, eu estava em paz. Eu disse, nossa. E aí ele comentou que não quer dizer que seja dor que eu ia lá. Quem chorou foi ela. A mulher se despencou chorando, não parava de chorar. E eu era a dor, eu estava ali calma, tranquila, porque foi presencial, né? Foi em grupo presencial. Eu estava numa calma, numa paz tão intensa, que eu olhei para ela com um modo de compaixão, assim, eu olhei para a pessoa que estava representando ela, que despencava, sabe? E eu disse para ela, tu quer um abraço? A mulher veio correndo, assim, para mim, a gente ficou, acho que uns 3 minutos abraçada, a mulher soluçava, né? E eu confortando a pessoa, confortando, e aí depois, tá, e foi divina, e depois apareceu lá, no final, lá, que tinha relação com a mãe dela, que a mãe dela não tinha casado por amor, não era o amor da vida dela, e aí depois eu vi que deu ressonância comigo, com a minha mãe, depois de noite eu pensei, isso aí também, tem ressonância comigo, tem isso aí também. Então, assim, pensando depois, quando você me convidou, eu pensei, não é por acaso que eu representei a dor lá, né? Eu já foi em preparo, né? Para eu buscar, primeiro eu ir para o outro lado, agora eu ver qual é o meu lado. Eu não sei, isso é o meu racional falando, entendeu? Mas eu E a gente vai te interromper novamente para a gente não ficar só no seu racional falando, porque essa dor que você fala, que estava lá serena, talvez ela tivesse anestesiada. É bem E aí, a dor anestesiada, ela fica no lugar do não sentir. E aí, esse não sentir tem vários efeitos colaterais que vão se manifestando ao longo da nossa vida. Então, você já trouxe aí quais elementos que você quer ver nesse início, e eu vou pedir para você escolher alguém que represente você e alguém que represente essa dor. Só, Silvia, eu tenho poucas pessoas aqui na minha tela, não sei se tem, acho que foi 4 ou 8. Você está no computador? Tem algumas pessoas que estão com a tela fechada e provavelmente não estão disponíveis para serem representantes, mas tem um pessoal que está aí abrindo a tela. Temos pessoas o suficiente, não se preocupe. E mesmo que ninguém queira participar, o trabalho acontece assim mesmo, também não se preocupe. Lembra que eu faço constelação individual, então não tem, sem representante, ainda assim o trabalho flui. A dor, deixa eu ver. Eu vou para mim, não sei. Quem é muito mental fica assim, tentando achar um motivo, uma justificativa, algo que faça, não faça isso. Olha o primeiro nome que te vem aí na tela. Luciene, adoro para mim. Não sei porquê. Luciene, você topa participar como representante da dor? Uma honra. E eu, a Kátia. Não sei, só porque eu olhei para a Kátia. Kátia. Não tem que saber, Leda, não precisa se justificar. Pode ser, Kátia? Pode, claro. Maravilha. Então, respirem profundamente. Para quem nunca viu aqui ainda, tem uma telinha chamada constelação, que tem uma vasilha com água, onde eu vou colocar esses bonequinhos flutuantes. Então, essa bonequinha aqui vai representar a Leda. Essa aqui, que é mais neutra, vai representar essa dor. E eu vou seguir a forma como a Leda escolheu os representantes, começando pela dor. Ela escolheu primeiro. E na sequência, colocando a Leda. Respirem profundamente. Eu vou remover o destaque só para facilitar para a gente poder ver quem estiver falando
mas quem quiser colocar em destaque aí para si, fiquem à vontade. Kátia, você como representante da Leda, o que acontece com você? Negócio forte. Parece que a sensação é que eu tô vidrada, fixada, aquilo ali, né, na dor, mas como isso está me incomodando, como isso está me angustiando. Muito forte. Obrigada. Luciene, o que acontece com você como representante dessa dor? Na hora que eu me conectei, o cardíaco, ele tá assim muito forte. Eu tô arrepiando, eu não sei te dizer assim direito como que eu tô sentindo, mas é muita dor aqui no meu cardíaco, muita mesmo, muita. Sentindo muito arrepio aqui na área dos braços e pernas, muito arrepio. E aquela é uma sensação. Sabe quando você quer gritar e você não consegue? É meio não consigo manifestar assim esse sair do que eu estou sentindo no meu coração. É uma ardência no meu coração. E quanto mais eu me sintonizo, mais essa dor expande aqui no meu cardíaco, sabe? É muito forte de paralisar e não conseguir manifestar. Procura a Kátia na sua tela. Kátia procura a Leda. Desculpa, Kátia procura a Luciene. Leda, eu sugiro que tudo que eu falar para a Kátia fazer como sua representante, você faça também. Pode fazer aí no mudo, por enquanto, porque para não ficar tão pesado para você, a gente traz isso para o representante, tá? E aí depois a gente traz você para essa cena. Respira. Kátia, como representante da Leda, olha para essa representante da dor e fala para ela assim: eu vejo você. Eu vejo você. Eu só consigo ver você. Eu só consigo ver você. Se ninguém mais viu antes, Se ninguém mais viu antes. eu vejo você por mim e por todos os outros. Eu vejo você por mim e por todos os outros. Nossa, O que acontece quando você fala isso? completamente tonta. Luciane, é melhor, pior ou indiferente para você quando você ouve isso? Desde o início, a sensação de ser vista me incomodou muito, sabe? E ouvir isso me traz essa emoção e eu sinto tontura também. Essa coisa assim de gelo mão, sabe? E lágrimas caem. Mas é esse ser visto que me incomoda. Eu estou sendo percebida. Olha para a Kátia como representante da Leda e fala para ela assim: preferi ficar escondida. Preferi ficar escondida. Preferia que ninguém me visse. Preferi que ninguém me visse. Tenho muita vergonha.
Tenho muita vergonha. O que acontece quando você fala isso? Muito arrepio. A respiração fica ofegante e o coração fica muito dolorido. E assim, sabe, as mãos e pés, e a respiração. Eu tenho dificuldade e o coração dói muito. Mente, cabeça aqui. Respira. Kátia, como representante da Leda, o que acontece aí com você? Ó, o chakra cardíaco pulsando muito e aquela sensação de que tô presa. Eu quero sair, mas eu não sei o que me liga. Alguma coisa me liga, mas eu não quero. Eu não quero essa ligação, mas eu tô presa. Fala. Sensação... Fala. Desculpa, eu estou sentindo vontade, assim, sabe, de desmaiar. Sabe quando você sente falta das suas forças? E o gelo. Um pouquinho. Gelo. Fecha Gelo nas toda mãos. arrepiada. Nossa. Fecha os olhos um pouquinho, Ene, como representante dessa dor. E imagina em volta de uma esfera de luz rosa. E imagina que essa esfera de luz rosa ela é selada por uma luz prateada. E enquanto você imagina isso, eu vou só checar com a Leda. O que acontece, Leda, com você quando você percebe essa interação entre você e essa dor? Eu sinto que tem verdade nisso, sabe? Mas o meu corpo continua assim, eu tô normal, assim, eu só sinto que o meu peito parece que está um pouquinho meio engessado, um pouquinho só. Ele não está leve, completo, mas é muito pequeno. Mas eu sinto que eu carreguei, né? Eu sinto que alguma coisa eu não quero ver. Foi muito dolorido, mas eu não sei o que é, entende? Eu não sei. Mas eu tenho certeza. E aí a minha pergunta para você agora é a seguinte: quando eu peço para a Kátia falar como representante da Leda, você está repetindo aí com você? Estou repetindo, sim. Tá, experimenta repetir em voz alta e não repetir só mentalmente. Aproveita que seu microfone fica no mudo, então não vai ter sobreposição da fala, mas experimenta repetir em voz alta, tá? Para você poder falar e se ouvir falando isso, tá? Kátia, como representante da Leda, olha para essa representante da dor e fala para ela assim: eu preferia não ver. Travou aqui, não ouvi. Olha para a representante da dor e fala para ela assim: eu preferia não ver. Eu preferia não ver. É mais seguro não sentir. É mais seguro não sentir. Mas eu me sinto presa a você. Mas eu me sinto presa a você. Tem verdade nisso que você fala? Total. Puxa o ar pela boca. Ai, solta com a letra. Experimenta falar para ela assim: durante todos esses anos, Durante todos esses anos, eu carreguei você comigo. eu carreguei você comigo. Encapsulada dentro de mim. Encapsulada dentro de mim. De alguma forma, De alguma forma,
Isso me fez sobreviver. Isso me fez sobreviver. Falar isso me acalmou. Fala para ela assim: passei a vida anestesiada, Passei a vida anestesiada. porque você é grande demais para eu dar conta sozinha. Porque você é grande demais para eu dar conta sozinha. É ruim para mim, É ruim para mim. é ruim para você, É ruim para você. é ruim para todo o sistema. É ruim para todo o sistema. É chegada a hora É chegada a hora da gente mudar isso. da gente mudar isso. Respira. O que acontece quando você experimenta isso? Ai, me alivia. Me alivia. Luciene, Bastante. Luciene, como representante dessa dor, o que acontece com você agora? Eu fui ficando desconecta dela e eu me senti mesmo encapsulada. Eu me sinto mesmo ali numa cúpulazinha sem poder me manifestar. Tudo que eu sentia antes agora está ali, sabe? Guardadinho. Eu não tenho mais conexão. É como se a conexão fosse quebrada. Eu fico bem é a sensação de anestesiamento mesmo, de não poder ir lá. É como se ela me distancia dela. Eu não posso chegar perto. E aí eu não posso me manifestar na intensidade que eu sou. Exatamente. Olha para a representante da Leda e fala para ela assim: sem poder extravasar através de você, Sem poder extravasar através de você, eu fico sem ter para onde ir. eu fico sem ter para onde ir. O que acontece quando você fala isso? Sabe? Fico aqui, sem me mover mesmo. Bem paralisada. As sensações que eu tinha antes, elas estão desaparecendo. O meu cardíaco está reduzindo. Eu vou ficando neutra, assim, eu vou ficando imperceptível. Obrigada. Leda, o que acontece com você agora? Tô bem, tô em paz, tô calma. Você percebe que essa dinâmica é uma dinâmica que a dor vem visceral, quer explodir, e aí ela é contida e anestesiada. Esse movimento tem a ver com o movimento como você experimenta a vida, essas emoções de vir algo e aí, de repente, aquilo é abafado e sufocado? Sim. Você percebe que tem muita desarmonia em experimentar a vida assim? Porque não é uma serenidade, é uma anestesia. E você percebe a diferença entre essa anestesia e a serenidade? Sim. Faz sentido para você dizer que essa anestesia te tira um pouco da vida? Da alegria de viver, da alegria de sentir, ou não? Pelo menos, eu ainda não enxergo isso, porque eu me sinto tão vitoriosa, porque apesar de tudo isso, a alegria nunca deixou de sair da minha vida, né? Eu sou uma pessoa muito alegre mesmo.
Né? Tá. Então, tentar É como se eu encapsulasse. Oi? Como se eu encapsulasse mesmo essa dor, deixasse ela ali, de não quero te ver. Eu vivo a... Eu não sei, vamos ver. E aí é como se você visse e vivesse a vida com distanciamento, né? Com esse bloqueio emocional. Então, parece que os outros estão vivendo, mas você está assistindo. Quando você fala né, da sua paixão por estudar, eu acho muito interessante porque foi um recurso muito inteligente, uma estratégia muito inteligente que o seu inconsciente trouxe, onde naquele momento você se sentiu vista, se sentiu valorizada, se sentiu acolhida, e aí você buscou mais daquilo, quase como se você fugisse do seio familiar e entrasse nesse lugar do estudo, da competência, do entender, e não à toa se reconhece como uma pessoa muito mental, porque essa pessoa que é muito mental percebeu nesse lado uma estratégia de se sentir amada. Esse sentimento não acontecia no sistema familiar. E aí, quando a gente... fala. E de ser vista também. Foi a forma que cada vez, quanto mais eu estudava, mais eu sempre fui muito boa, né? Nas aulas, né? Então, eu era a melhor aluna. A professorinha dizia que eu era a melhor aluna, né? E aquilo me engrandecia, aquilo me satisfazia, me preenchia o meu, digo, ego, né? Como se diz, né? Então, eu sempre fui uma aluna super, né? Passei no vestibular direto, né? Coisa que é do interior, quem é do interior é difícil, né? Uma federal. Então, eu sempre busquei isso. Preenchia o vazio emocional. Isso, provavelmente. E aí, esse é o ponto. Talvez esteja na hora da gente deixar de preencher o vazio emocional com esse artifício, para a gente poder olhar para esse vazio emocional, que de vazio não tem nada, é mais uma desconexão de autoproteção, para a gente poder trazer uma transformação para esse sentir. Faz sentido isso para você? Sim. Se não fizer, pode falar, tá? Sim, e até tem um detalhe, assim, que eu... Agora me fugiu o que eu queria dizer. Ah, sim. Como na minha família, eu tenho certeza que eu busquei como estratégia uma personalidade que não era a minha original. Eu, tipo, uma forma de adaptação ao ambiente familiar. Por exemplo, a minha família, os meus irmãos mais velhos, eu sou a quinta, né? Eles eram muito bagunceiros, eles faziam muitas artes, né? Aquela coisa que os pais faziam, e eles apanhavam muito. E eu fui a única que não apanhei, porque eu disse, não, eu não quero apanhar, eu não quero sentir dor. Então, de repente, eu era para ser uma moleca, uma coisa, e eu fui reservada, porque eu escolhi não sentir dor. Eu digo, não, se eu vou fazer alguma coisa que incomode meus pais, eu vou levar uma surra. Então, eu não vou. Eu sempre fui boazinha, sempre fazendo tudo que a minha mãe queria, dentro dele, respeitando eles, né? Eles que me deram, né, o sustento. E eu busquei a independência para dizer, não quero esse jeito aqui, mas eu vou usar o que eu posso fazer. E aí, eu acredito você trouxe um exemplo lindo de uma coisa que eu sempre falo, né? O fato de você ter sido uma filha comportada, de ter sido uma filha obediente, de ter sido uma filha que andava na linha, isso só descreve um comportamento. E comportamentos por si só não são bons nem ruins. A questão que a gente olha no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, é o que está por trás daquele comportamento. Porque quando você traz esse aspecto, a sensação que me dá é que por trás daquele comportamento tem uma represa, tem um medo, tem essa dor que está tão encapsulada que é quase como se fosse uma panela de pressão, que é melhor não mexer,
porque se mexer vai explodir, e aí vem uma coisa desproporcional, vem uma coisa que a gente não sabe como lidar, que não sabe dar conta, entendeu? Então, é melhor aquilo ficar preso. E aí, talvez você tenha vivido uma vida mais mecanicista, mais robotizada, mais engessada no modelo. Deixa eu fazer tudo certinho, entre aspas, para não correr o risco de estourar essa bomba. Faz sentido isso para você? Sim, faz, completamente. E aí a gente vê que não é uma questão do comportamento, não é que o seu comportamento foi bom ou ruim. A questão foi que aquele comportamento foi uma estratégia para te proteger de algo que estava ali te consumindo por dentro. E aí a nossa essência, Leda, é integrar pensar com sentir para poder falar e fazer com congruência. Quando a gente não integra isso, quando a gente exclui esse sentir e fica só aqui tentando falar e fazer de acordo com o pensamento, a gente vive uma vida distanciada e aí a gente vive uma vida vazia. E muitas vezes a gente tenta preencher essa vida de diversas formas, com alguns vícios, com algumas compulsões, com ausência de relacionamento. Então, tem aí vários efeitos colaterais que a gente experimenta com isso, que tem muito a ver com o que você traz, né? Um sistema todo bloqueado nas relações afetivas, um sistema todo bloqueado nas relações sexuais, um sistema todo que descolou desse sentir. E aí, de novo, não tem uma pretensão em uma constelação aqui a gente regenerar todo o sistema, mas se a gente conseguir ir dando conta dessa dor, vai te liberar para você começar a abrir espaço para sentir e confiar nesse sentir, porque a informação que o seu sistema traz é que sentir não é confiável. Então, eu me privo de sentir. E é muito interessante, a gente está em pleno 2021, final de 2021, né? E quando a gente olha lá para todos os desenvolvimentos tecnológicos, todas as máquinas que constroem, acho que é uma grande coisa que diferencia, né, o ser humano da máquina, é essa dificuldade em trazer sentimento para a máquina. Né? Então, quando a gente tem dificuldade de se relacionar com esse sentimento, a gente acaba virando uma máquina. Desenvolvendo as nossas competências, né? Desenvolvendo esse mental, desenvolvendo habilidades e se destacando, mas quase como se fosse máquina. Faz sentido isso para você, Leda, ou não? Sim. Fica à vontade de discordar a qualquer momento, tá? Porque nada que eu fale aqui é uma verdade absoluta, eu só estou testando hipóteses. Sim, mas eu sinto que eu sou muito... Eu tenho muita afetividade, entende? Eu busco nas outras pessoas. Eu tenho muitos amigos, mas amigos verdadeiros, não é aquele amigo que vem te procurar alguma coisa, entende? Eu tenho muita solidariedade com as pessoas. Eu tenho um modo de... que isso apareceu até nas constelações, que eu tenho um cuidar do outro. Aquele lado, por exemplo, como eu sempre... eu sempre disse assim, eu nunca senti vontade de ser mãe, né? Naquele ambiente familiar onde eu não via a mulher vencendo, então eu sempre olhei para a situação e digo assim, não, eu olhava para os meus pais e o que era bom eu absorvia, o que não era bom, eu digo, não quero isso para mim. Mentalmente, isso é lindo. Mentalmente, isso é lindo. Agora, no sentir, talvez não seja tão bom. Como eu falei, o comportamento por si só não é bom nem ruim. O que está por trás desse comportamento é o que a gente vê. Você ser uma ótima amiga de ótimas pessoas, me fala talvez de uma Leda que tem esse buraco de mãe, e aí dá tudo que tem para o seu entorno, nessa
necessidade, entre aspas, de novo, de receber esse amor, de ser vista, de ser valorizada, porque você não tem isso da sua base familiar, do seu sistema primário, né? A gente nasce numa família, nosso sistema primário. E aí, quando aquilo está em desordem, às vezes a gente busca equilibrar em sistemas externos. Só que isso vira quase como uma corda bamba para a gente, que a gente está tentando se equilibrar numa coisa onde aquilo não está perfeitamente ajustado. Não adianta só você entender que seus pais fizeram o que sabiam fazer e que não fizeram o que não sabiam fazer. Porque o ponto ali é você sentir isso. Só entender é fácil, agora sentir é outra coisa. Faz sentido isso para você? Não. Sim. Sim, no sentido assim, eu entendo, mas eu sinto que eu sinto, entende? Não, eu não consigo imaginar uma coisa do que eu sinto que eu não esteja sentindo. Eu sou muito sensitiva. Tá ótimo. Então, eu quero que você olhe para a Luciene como representante da sua dor. E, Kátia, agora a gente vai inverter. Eu quero que você repita aí como representante da Leda. Como está aí para você, Kátia, como representante da Leda? Eu sinto que eu coloquei uma máscara, eu vesti alguma coisa, né? Que não sou eu que estou aqui, eu, na minha essência. Eu estou vestida, fantasiada de alguma coisa. Essa é a sensação que eu tenho. Uhum. Obrigada. Luciene, como representante da dor, como que está aí para você? Eu sinto exatamente essa questão de não revelar a verdade. Eu estou encapsulada porque eu não sou, eu prendo a minha verdade. Então, essa raiva, aqui eu como raiva, eu quero ir para a verdade, entende? Eu quero me soltar e por isso que quando eu fiquei ouvindo aqui, eu fiquei, sabe, sentindo um pouco angústia, porque é uma vontade de sair, de ser vista e estou aqui. Respira. Leda, olha para a Luciene como representante da sua dor. Coloca ela numa tela grande para você poder ver bem. Kátia também. E aí, Kátia, repete aí o que eu vou pedir para a Leda falar. Leda, você fala com o microfone aberto, tá? Você como você mesma. Respira. E fala assim: olá, dor, seja bem-vinda. Olá, dor, seja bem-vinda. Respira. Seja bem-vinda, dor. Seja bem-vinda, dor. Você tem lugar. Você tem lugar. O que acontece quando você experimenta isso, Leda? Meu coração parece que aperta um pouquinho, mas não é muito, não. Uhum. Mas eu sinto o meu coração, mas não é nenhuma coisa... Fala para ela Como assim. se ardesse um pouquinho, sabe? Que estivesse ardendo. Fala para ela assim: quando você se aproxima, Quando você se aproxima, eu me sinto desconfortável. como eu me sinto desconfortável? Isso. Ah, tá. Eu me sinto desconfortável. Às vezes eu prefiro Às vezes eu prefiro que você se afaste. que você se afaste. Tem verdade nisso que você fala? Sim.
Fala para ela assim, é tanta dor É tanta dor que é pesado demais para mim. que é pesado demais para mim. Puxa o ar pela boca, solta pela boca. O que acontece quando você experimenta isso? Sei, parece que eu tô normal, assim, não sinto... Eu acho que ela tá encapsulada, entendeu? Eu não sinto nem a dor. Por exemplo, seria para eu chorar, né? Mas eu não sinto vontade, não. Não, não tem que. Aqui a gente não tem que nada. Aqui a gente só abre espaço para o que é, tá? Não tem protocolo. Sim. O que a outra cliente experimentou é a história dela, não é a sua, tá? Não fica tentando reproduzir e nem fica tentando projetar o que o outro experimentou. Você tem a sua forma de experimentar as suas dores. Eu só sinto o meu cardíaco um pouquinho apertado. Isso, e a gente vai Parece... cuidando dele com suavidade, porque a gente não quer gerar um trauma em cima do outro, a gente quer trazer liberação e integração, tá? Olha para essa representante da sua dor e me diz, o que você tem vontade de falar? Quero liberdade. Quero compreender para ser livre. Deixar você fazer o seu curso, eu a minha estrada e você a sua. Fala para ela assim, eu quero te entender e não quero te sentir. Eu quero te entender e não quero te sentir. Puxa o ar pela boca, solta pela boca, tem verdade nisso? Sim. Respira. O que acontece com a representante da dor quando escuta isso? Desde quando ela começou a falar, a vontade que eu tinha era de me afastar mesmo. É o afastamento. O coração acelera, né? Muito acelerado. Uma tensão aqui na mente, muita tensão na mente. E assim, sabe aquela coisa do... É uma raiva que ela não consegue sair. Palavras que querem ser colocadas e sabe, gela um pouco a mão. E eu fico assim, meia tensionada, sabe? De que... É como que se eu... Posso dizer o que eu sinto? Pode. Eu queria que ela fosse para um lugar que ela se visse no claro. Ela está no escuro. Eu queria que ela tivesse mais clareza, sabe? Que ela se visse mais. E é essa a minha raiva. E é isso que me arrepia inteira. E isso faz muito sentido para eu dizer isso para ela. Então, essa posição que ela está escura, ela não está se vendo. É isso que eu sinto vontade, só. O principal de dizer, vem para clareza. E aí, nesse lugar, eu queria que ela virasse o computador para a janela para a gente poder ver ela mais claro. Eu queria ver ela mais claro. Mas você não tem que fazer isso, tá, Leda? Porque isso está dentro do seu tema, isso fala muito sobre como você está, de como você se percebe, né? Da falta de nitidez, de perceber algumas coisas, e aí você não tem que nada. E eu me tremo, tá? Para falar isso, eu tenho um pouco de tremor, mas alivia um pouco. Maravilha. É bom essa dor poder se manifestar, porque quando a Leda fala que quer te entender e não quer te sentir, ela está rejeitando essa dor. Ela está usando o artimanha, o artifício que a vida fez ela desenvolver, né? De usar esse lado mental. E é como se ela encontrasse artifícios mentais para achar
que tem muita sensibilidade, mas o sentir, de fato, é uma outra coisa. E aí, Leda, eu vou falar isso compartilhando com você um pouco a minha história. Como vocês sabem, eu trabalhei no mercado financeiro durante anos. Eu parecia, né, eu tinha uma armadura também que me protegia. E aí, eu sou pisciana. E eu falava, não, eu sou super sensível, eu choro com um comercial de margarina, mas eu não tinha consciência do que aquele choro trazia. Porque a minha insensibilidade estava lá instaurada no meu dia a dia. E aí, esse processo de tomada de consciência de que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, não tem palavras para explicar. Tem só o sentir. E a gente vai abrindo espaço para que você possa ir sentindo isso no seu tempo, respeitando o seu processo, tá? Fala, Luciane. Eu me sinto mais representada pela raiva e não pela dor. Aqui nesse lugar eu estou mais com raiva. Aqui, afastada, eu sinto mais raiva. Tá, a raiva tem a ver com a dor não vista, tá? É como se fosse uma indignação, né? O excluído é isso mesmo. Indignação de não Tá ser. certo. Até agora, quando ela falou de raiva, eu sempre fui uma pessoa muito raivosa. Eu trabalhei bastante isso já. Hoje eu já me vejo bem menos. Mas eu sentia muita raiva, mas eu não tinha como colocar para fora. Eu sempre foi aquela coisa, bom, não posso botar para fora a minha raiva, né? Que eu acredito até que tem a ver com aquela outro problema que eu tenho, que eu te falei, mas isso é para uma outra constelação, que eu acredito que tudo está interligado. É uma válvula de escape, né? Na verdade, toda aquela dor, aquela coisa, ela tinha uma energia, é uma raiva, toda a raiva contida e a dor contida em mim. Qual a forma que o meu organismo canalizou para explodir sem dor? Era através da epilepsia, né? Então, fugas de ausência, como se dizia, como que eu quisesse sair daquilo ali. Fugas de ausência, que ela começou como fugas de ausência na infância. Depois foi dando na idade adulta que apareceu a epilepsia. E foi uma coisa que eu não contei para ninguém, para minha família. Então, fugas de ausência tem muito esse sentido, era um local que eu queria ir. Quando era na minha infância, aquele lugar era um local seguro, só que depois aquilo se transformou num pesadelo, né? Na idade adulta, aquilo não era mais um lugar, não era mais alguma coisa, né, confortável, entre aspas, né? Seguro, né? Escolhe alguém para representar a sua mãe. É que agora eu não estou com a tela aqui, não sei. Estou com a tela pequena. Deixa eu ver. Para mim, deixa eu passar. A Frida. Frida, topa ser a mãe da Leda? Posso ser, sim. Obrigada, Frida. Estou trazendo você agora, ó. Respira. E eu quero perguntar para a Kátia, com a entrada da mãe, fica melhor, pior ou indiferente? Olha, para mim, no momento, está indiferente. Porque a sensação que eu tenho é que eu quero correr, quero aceitar essa dor, eu quero correr atrás dessa dor, mas eu não, no fundo, eu não quero. Sabe? O que estou sentindo em mim é um conflito interno. Assumo, mas e se eu assumir? O que vai acontecer? É uma dualidade aqui dentro. A mãe, para mim, por enquanto, está indiferente. Tá, obrigada.
Luciene, melhor, pior ou indiferente quando entra a mãe? Desde que ela falou, posso falar um pouquinho, né? Desde que ela falou que ela via raiva, eu me senti mais, sabe, reconhecida. Mas eu continuei com mão fria, tá? E com a chegada da mãe, eu estou com o coração acelerado e as mãos frias. Obrigada. E a dificuldade de falar, tá, Silvia? Eu estou com dificuldade de falar. Sim, uma dor não vista, não expressada, tem muita dificuldade, sim, a gente vai cuidar, a gente está cuidando disso. Frida, como representante da mãe da Leda, como tá aí para você? Estou normal, não senti nada, totalmente indiferente, ter entrado ou não. Ok. Leda, como tá para você quando entra um representante, a representante da sua mãe? Eu sinto um aperto lá também. Aquela mesma sensação de um aperto no coração, mas não é muito forte, não. Tá. Sua mãe é viva ou falecida? Parecida. Tem quanto tempo que ela faleceu? 15 anos. 15 anos. Olha para a representante da sua mãe e fala para ela assim: mãe, Mãe, é muito peso para mim. é muito peso para mim. Toda essa dor. Toda essa dor. É mais do que eu dou conta. É mais do que eu dou conta. Para dar conta de tudo isso, Para dar conta de tudo isso, renunciei ao sentir. renunciei ao sentir. Para dar conta da sua ausência, Para dar conta da sua ausência, renunciei ao sentir. renunciei ao sentir. Para dar conta do seu carinho, para dar conta da falta de carinho, Para dar conta da falta de carinho, renunciei ao sentir. renunciei ao sentir. Tem verdade nisso que você fala, Leda? Tem. O que acontece quando você fala isso para sua mãe? É como se eu devolvesse para ela alguma coisa. Tipo, toma, é para ti. Não quero mais isso. Como se fosse uma responsabilidade. Né? Um peso mesmo. Me libertando de um peso. Sabe qual é o problema? Que nem tudo é dela e que não adianta a gente devolver para nossa mãe. Sabe por que você nasceu, Leda? Você nasceu porque a sua mãe não deu conta de carregar aquilo. E você nasceu com um ímpeto de salvadora. Às vezes a gente vê nas constelações essa história, né? Ah, vou devolver para minha mãe o que é dela e vou me liberar. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa cuidar de uma coisa muito importante. A gente nasceu e a gente carregou aquilo durante todos esses anos porque a gente veio com uma característica de querer salvar a mãe, de querer salvar e equilibrar aquele sistema. Se a gente só devolve, a gente pode ter alguns outros efeitos colaterais. Parece que é mais fácil, né? Do tipo, chega, isso não é meu. Só que 100% da sua mãe vive em você. Você é fruto dessa matemática esquisitinha, né? Que 100% da mãe mais 100% do seu pai é igual a você. Então, quando você devolve para a mãe, fica com a mãe, mas a mãe fica dentro de você. Então, se a gente não reorganiza isso continua dentro de você, num lugar de desarmonia. Faz sentido isso?
Sim. Talvez você esteja acostumado em assistir em várias constelações, e todos vocês devem ter visto isso. Ah, devolve para sua mãe o que é dela, fica só com o que é seu. Só que 100% da sua mãe está dentro de você. Como que a gente reorganiza isso? Faz sentido? Sim. O que você experimenta quando a gente fala sobre isso? Eu compreendo porque eu sempre olhei ela, eu sempre enxerguei a tristeza dela, né? Eu achava que eu sentia, agora eu tô vendo que eu só enxergava, né? Ela demonstrava, porque o corpo fala, né? A pessoa mostra através da sua... né? Fala para ela assim, durante muito tempo, mãe, Durante muito tempo, né? me senti maior que você. Me senti maior que você. Me Até senti... porque foi uma expectativa, né? A minha vinda na família. Porque ela teve gêmeos antes de mim. Isso aí depois, na constelação, apareceu isso. Então, quando eu cheguei, todo mundo não sabia, né? Vai que venha dois de novo, já que vem, será que vem menino? Será que vem menino? Foi uma expectativa, né? Porque eu trabalhei isso numa constelação, o parto, né? Como é que foi o meu parto? Você sabe se seu parto foi cesárea ou parto normal? Foi normal. Tá. E foi... e o que apareceu que tinha curiosidade pelo parto Leda, não familiar. vamos desconversar, não. Eu sei que é muito difícil para você sentir, e eu sei que você quer entrar em elaborar e ficar no mental, porque o mental é um lugar de conforto. Mas lembra, você se inscreveu para estar aqui, você pediu uma constelação para cuidar disso. Eu só vou até onde você deixar eu ir. Se você quiser, a gente encerra aqui e você continua sem sentir, para você ter o seu tempo de digerir. Mas a minha recomendação é que você aproveite essa oportunidade, já que você se inscreveu e você está tão empenhada em integrar o pensar e o sentir, que a gente possa continuar. Sim. Uhum, tranquilo. Então, olha para sua mãe e fala assim: eu renuncio, mãe, Eu renuncio, mãe, a esse lugar de grande frente a você. a esse lugar de grande frente a você. Eu te devolvo, mãe, Eu te devolvo, mãe, o lugar de grande. o lugar de grande. Você é grande e eu sou pequena. Você é grande e eu sou pequena. Você veio antes, eu vim depois. Você veio antes e eu vim depois. Você fez o que deu conta de fazer. Você fez o que deu conta de fazer. Não fez o que não deu conta de fazer. Não fez o que não deu conta de fazer. E por algum motivo, E por algum motivo, eu fui buscar formas. eu fui buscar formas. Dar conta daquilo que você não deu conta. Dar conta daquilo que você não deu conta. Durante todo esse tempo. Durante todo esse tempo. Assumiu uma postura arrogante no nosso sistema. Assumir uma postura arrogante no nosso sistema. Carregando algo que é maior que eu. Carregando algo que é maior que eu. De alguma forma, De alguma forma, desenvolvi habilidades incríveis para lidar com isso. desenvolver habilidades incríveis para trabalhar com isso. Para Para lidar com isso. lidar com isso.
desenvolvi habilidades incríveis para lidar com isso. É chegada a hora É chegada a hora de experimentar fazer diferente. de experimentar fazer diferente. Puxa o ar pela boca, solta pela boca. O que acontece quando você experimenta isso? Tem verdade no que você fala ou você falou só porque eu pedi para você falar? Tem verdade. O que você sente quando você fala isso? Eu sinto um aperto no cardíaco. Uma leve sensação de aperto. Frida, como que tá para essa mãe? Olha só, essa mãe está com um peso na cabeça muito grande. No início estava maior, agora diminuiu um pouco. Fala para sua filha assim. É pesado para você. É pesado para você, Foi pesado para mim também. foi pesado para mim também. Certamente foi pesado para minha mãe. Certamente foi pesado para minha mãe, Certamente foi pesado para minha avó também. certamente foi pesado para minha avó também. É peso demais, filha. É peso demais, filha. Eu não dei conta de carregar. Eu não dei conta de carregar. Você também não deu conta de carregar. Você também não deu conta de carregar. É chegada a hora É chegada a hora de fazermos algo de positivo com tudo isso. de fazermos algo positivo com tudo isso. Puxa o ar pela boca, solta pela boca. O que acontece quando você experimenta isso? Olha, ficou um pouco mais leve, muita emoção. E é isso. Leda, o que acontece com você? Cardíaco, eu sinto o cardíaco pulsando. Respira. Kátia, o que acontece com você? Eu me sinto mais tranquila, deu uma aliviada. Luciene, o que acontece com você? Um pouco de zonzeira na mente e o coração assim apertado, sabe? O cardíaco apertado e a zonzeira. Tá, As mãos pararam de gelar. ótimo. Leda, procura a Luciene agora como representante dessa dor. Experimenta falar para ela agora assim. Eu vejo você e não sei lidar com tudo isso. Eu vejo você e não sei lidar com tudo isso. Talvez a minha mãe visse você e também não soubesse lidar com tudo isso. Talvez a minha mãe visse você e não soubesse lidar com tudo isso. Talvez minha avó visse você e não soubesse lidar com tudo isso. Talvez minha avó visse você e não soubesse lidar com tudo isso. E só por isso, E só por isso. não adianta te devolver para nenhuma delas. Não adianta te devolver para nenhuma delas. O que acontece quando você fala isso? Mesma coisa, não mudou. Olha para ela e experimenta falar assim. Gratidão pela companhia que você me fez. Gratidão pela companhia que você me fez. Gratidão pela companhia que você fez a todos que vieram antes. Gratidão pela companhia que você fez a todos que vieram antes. De alguma forma, você garantiu que a vida fluísse Você garantiu que a vida fluísse e chegasse até a mim.
que chegasse até mim. E agora basta. E agora basta. Agora eu sei o que fazer com você. Agora eu sei o que fazer com você. Por mim, todos que vieram antes de mim. E todos que vieram antes de mim. Eu escolho fazer algo de positivo com você. Eu escolho fazer algo de positivo com você. Puxa o ar pela boca, solta pela boca. Leda, Kátia, e quem mais quiser pegar uma carona e liberar desses pesos que a gente vem carregando, que vem se perpetuando geração por geração, eu vou pedir para que você feche os olhos, Leda. Traga para sua tela mental algo que represente essa dor, algo enorme, algo grande demais, algo pesado demais, que é como se você tivesse embalado a vácuo para compactar aquilo tudo, mas ainda assim está grande demais e pesado demais, congestionado demais. Feche os olhos e traz essa imagem para sua tela mental. E eu quero que você intencione que tudo isso que está compactado aí dentro, representando dores, traumas, torturas, abusos, e qualquer outro evento emocional tão traumático que tenha desplugado o seu sistema desse sentir. Tudo isso agora é como se você pudesse depositar num buraco feito na terra, como se você estivesse plantando alguma coisa. Imagina que na sua frente tem um buraco grande, profundo, que caiba tudo isso. E que essa terra vai recebendo tudo isso e automaticamente vai decompondo tudo isso. Vai desconstruindo tudo isso. É como se fosse uma grande composteira que a gente deposita todo aquele lixo orgânico, que afinal de contas nosso lixo emocional é um lixo orgânico. E essa composteira tem essa habilidade, a Mãe Terra tem essa habilidade de receber tudo isso, do tamanho que for. A Mãe Terra é muito maior do que a gente. E ela consegue absorver isso, consegue decompor isso, consegue desmembrar, regenerar tudo isso para transformar todos esses traumas, essas dores, esses abusos, essas torturas, todos esses eventos pesados demais que se perpetuaram no seu sistema. Tudo isso começa a se decompor, começa a se regenerar. Tudo isso foi importante. Tudo isso garantiu que a vida acontecesse e que fluísse até você. E agora que você cresceu, você pode fazer algo de positivo com tudo isso. A sua jornada permitiu que você encontrasse uma forma, como se fosse uma grande recicladora, para transmutar tudo isso em você. Deixa essa terra receber tudo isso
Respira grande, solta. Deixa essa decomposição acontecer. E vai sentindo o seu corpo se liberando de tudo isso. Eu quero que na sua tela mental, Leda, você possa fazer uma reverência para esse bisavô materno que foi torturado na guerra. Faça uma referência para essa bisavó. Faça uma reverência para os seus avós. Faça uma reverência para os seus pais. Como se eles fossem colecionadores desse emaranhado de dor emocional. E cada um, à sua maneira, encontrou estratégias para lidar com isso. E só porque eles souberam lidar com isso dessa forma, da forma que lhes foi possível, seu avô e sua avó se encontraram, permitiu que a vida lhes atravessasse, gerando filhos, entre eles a sua mãe, que no meio de tudo isso permitiu que a vida lhe atravessasse e encontrasse o seu pai e gerasse filhos. E entre esses filhos tem você, que veio com essa missão, com esse propósito de dar conta de tudo isso. E durante todos esses anos você deu conta. E agora você está descobrindo uma nova forma de dar conta de tudo isso. Puxa o ar pela boca, solta pela boca. Deixa uma luz rosa envolver essa grande recicladora, essa grande composteira. Deixa uma luz prateada envolver essa luz rosa. Respira grande e observa dentro de você o que mais que você quer aproveitar a carona para depositar nessa grande composteira, para que isso possa ser regenerado. Puxa o ar pela boca, solta pela boca. E mantendo os olhos fechados, Leda, descreve para mim o que está acontecendo aí com você. É como se eu estivesse enterrando mesmo, limpando. Eu me senti colocando, como eu nasci na terra, né? Como se eu tivesse aberto aquele buraco. Tô bem leve, meu coração tá leve. Respira, faz uma reverência a todos que experimentaram a vida acumulando essas dores, esses registros emocionais e que ainda assim permitiram que a vida acontecesse da forma como lhes foi possível. Inclui na sua reverência agora as pessoas que torturaram o seu avô. Eles fizeram o que eles sabiam fazer. Eles não fizeram o que eles não sabiam fazer. Inclui nessa reverência toda a família desses torturadores. Que apesar deles terem feito isso, provavelmente a vida também lhes atravessou. Eles também deixaram descendentes. E quando você faz a reverência
a cada um deles, você se libera. E quando você se libera cada um deles desse aprisionamento que essa dor gerou. Respira. E fala para eles assim, para todos eles, para todos do seu sistema que estavam emaranhados e presos nessa dor que é maior do que você. E fala assim, basta. Basta. Eu me libero. Eu me libero. E quando eu me libero, E quando eu me libero, eu libero cada um de vocês também. eu libero cada um de vocês também. Puxa o ar pela boca, solta pela boca. Eu libero vocês. Eu libero vocês. E quando eu libero vocês, E quando eu libero vocês, eu libero a mim também. eu libero a mim também. Puxa o ar pela boca, solta pela boca. E fala assim, eu peço que vocês me liberem. Eu peço que vocês me liberem. E quando vocês me liberam, E quando vocês me liberam, vocês se liberam também. vocês se liberam também. Puxa o ar pela boca. Ah! Para que assim, Para que assim, todos nós todos nós possamos estar possamos estar mutuamente liberados e perdoados. mutuamente liberados e perdoados. 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 Puxa o ar pela boca e solta com a letra A. Ah, O que acontece com você agora? calma, paz. Alívio. Alívio. Lentamente abre os olhos e olha para a tela onde está a sua mãe, representada aqui pela Frida. O que acontece quando você olha para sua mãe agora? Tranquilidade, tranquilo. Fala para ela assim, mãe, Mãe, é seguro sentir, é seguro sentir, por amor e honra, por amor e honra, a você a você e a tantos que vieram antes, e a tantos que vieram antes, que se privaram de sentir. que se privaram de sentir. A partir de agora, A partir de agora, eu decreto, eu decreto, é seguro sentir. é seguro sentir. Puxa o ar pela boca, solta pela boca. Fala para ela assim, 100% de você vive em mim, mãe. 100% de você vive em mim, mãe. E cada vez, e quanto mais eu me abrir para sentir, E cada vez, quanto mais eu me abrir para sentir, você que vive em mim, você que vive em mim, poderá sentir também. poderá sentir também. Puxa o ar pela boca. O que acontece quando você experimenta isso? Leveza, paz. Frida, o que acontece para você como representante da mãe agora? É muita tranquilidade, me sinto mais leve e querendo muito que ela entenda que sentir é seguro. Então fala para ela assim, filha,
Filha, eu te abençoo, eu te abençoo, mesmo que você faça diferente. mesmo que você faça diferente. Eu fiz o que foi possível para mim. Eu fiz o que foi possível para mim. E esse possível foi o suficiente para você. E esse possível foi o suficiente para você. Para que você trilhasse o seu caminho. Para que você trilhasse o seu caminho. E encontrasse alternativas. Não escutei. E encontrasse alternativas. Encontrasse alternativas para fazer diferente. para fazer diferente. Por você, por você, por mim por mim e por todos que vieram antes. e por todos os que vieram antes. Puxa o ar pela boca, solta pela boca. O que acontece quando você experimenta isso como representante da mãe da Leda? Eu fico bem feliz, estou bem, todo o peso que tinha passou, e foi muito bom passar pela experiência. Eu também tenho muito mais razão do que sentir. Tinha, que agora você está vibrando isso também. Sentir é seguro, está me batendo desde quando eu comecei a ouvir você falar isso. Então fala para sua filha assim, filha, é seguro sentir. É seguro sentir. Filha, é seguro sentir. É seguro sentir. Leda, não adianta você anotar, porque quando você anota, você não está sentindo. Experimenta olhar nos olhos da sua mãe e sentir esse sentir dela. Fala mais uma vez. Filha, é seguro sentir. Respira, Leda. Procura a Frida como representante da sua mãe e fala para ela, mãe, é seguro sentir. Mãe, é seguro sentir. Respira. É seguro sentir. É seguro sentir. O que acontece, Leda, quando você experimenta isso? Parece que é alguma coisa que ainda não é verdade, entende? Parece que é isso aí. Entendo. Procura a Kátia como sua representante. Põe ela na tela. Ou melhor, coloca a sua imagem na tela. Procura você mesmo, coloca a sua imagem grande. Você consegue colocar a sua imagem grande? Eu? Foi? Olha para você e fala assim, como você gosta de ser chamada? Leda. Então fala assim, Leda. Leda. No meu tempo. No meu tempo. Eu vou aprendendo. Eu vou aprendendo. Que é seguro sentir. Que é seguro sentir. Puxa o ar pela boca, solta pela boca. No meu tempo eu vou aprendendo que é seguro sentir. No meu tempo eu vou aprendendo que é seguro sentir. Puxa o ar pela boca. No meu tempo eu vou aprendendo que é seguro sentir. No meu tempo eu vou aprendendo que é seguro sentir. Respira profundamente e fala por amor e honra. Por amor e honra. A todos que vieram antes. A todos que vieram antes. Que foram privados de sentir.
que foram privados de sentir, porque a dor era muito grande. porque a dor era muito grande. Eu me comprometo Eu me comprometo a sentir a sentir com leveza, com leveza, amor amor e harmonia. e harmonia. Puxo o ar pela boca. O que acontece quando você experimenta isso? O que acontece com você, Leda, quando você experimenta isso? Eu sinto o cardíaco, parece que ele pulsa. Igual, melhor ou pior? Antes. Mais leve. Mais leve. Olha para a Luciene, representante dessa dor enorme. Luciene, o que você está sentindo agora? E te perguntar se quando a gente é enterrado, está se dissolvendo, a gente fica sonolenta. Porque é bem essa questão, um pouco de zonzeira, mais sonolenta, mais leve, tranquila, sabe? Ainda não fui enterrada para te dizer como é, mas no dia que eu for, eu volto para te avisar como que eu me sinto. Porque na hora que você perguntou, você fez toda a dinâmica, continuei sendo a dor, né? Então eu fui sentindo o que ela foi fazendo, aí eu fui me desmanchando. Tem uma leveza agora no seu sorriso e na sua fala. Eu tô leve. Que tem uma leveza nessa dor? Sim, tô bem mais leve, bem mais leve. Olha para Leda e fala para ela assim: pode ser leve. Pode ser leve. Sentir pode ser muito leve. Sentir pode ser muito leve. É seguro sentir. É seguro sentir. O que acontece quando você fala isso? Me emociono muito e tenho assim uma felicidade em dizer para ela isso, sabe? É a emoção de alegria. Leda, o que acontece com você agora? Mesma coisa, o meu cardíaco parece que ele expande, parece que... Mas é apertado ainda, sabe? Parece que ele está procurando um espaço para abrir, sabe? Parece que está... Olha para ela e fala para ela assim: seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Dor regenerada. Dor regenerada. Eu recebo você. Eu recebo você. Como um amor. Como amor. O amor do fluxo da vida. O amor do fluxo da vida. Eu aceito e respeito a história de todos que vieram antes. Eu respeito a história de todos que vieram antes. Eu aceito e respeito a dor de todos que vieram antes. Eu aceito e respeito a dor de todos que vieram antes. E agora eu vejo você. E agora eu vejo você. Como amor. Como amor. Que é a vida em mim. Que é a vida em mim. Respira. Muda alguma coisa quando você fala isso? Melhor, pior ou indiferente? Mesma coisa, indiferente. Luciene, para você, melhor, pior ou indiferente?
Muito emocionada, Silvia. Muito emocionada. Maravilha. Kátia, como está aí para você? Eu estou mais leve, mais leve. O aperto no peito diminuiu. Não vou dizer que está assim super 100%, mas estou mais leve. Ok. Fala para a Leda como a sua representada, fala para ela assim, no meu tempo, No meu tempo, eu vou aprendendo eu vou aprendendo a lidar com o sentir. a lidar com o sentir. É novo para mim, É novo para mim, é novo para todo o meu sistema. é novo para todo o meu sistema. Ainda assim, Ainda assim, no meu tempo, no meu tempo, eu vou aprendendo eu vou aprendendo a lidar com o sentir. a lidar com o sentir. Tem verdade nisso que você fala? Total. Maravilha. Frida, como tá para representante da mãe? Para mim está tudo bem, torcendo para que a Leda consiga entender melhor o sentir, não ficar só na razão. Que é muito bom. O pouco que eu experimentei foi bom demais. Cada um tem o seu tempo interno, porque cada um tem a sua própria história. E aí a Pois gente se curva à história de cada um de nós, e aí a gente fica em paz com o tempo interno de cada um de nós. Leda, como tá para você agora? Podemos encerrar? Você quer falar alguma coisa? Para mim, tranquilo, aprendendo a sentir. Mas eu sinto que eu já estou me preparando para isso, né? Mesmo que no mental, eu estou me preparando já há um bom tempo, me permitindo a sentir, né? É um trabalho que não acontece do dia para o outro, né? Eu até acreditava que eu já estava sentindo. Hoje eu acho que eu sei que ainda não sei sentir ainda, mas eu acho que eu estou na trajetória. Acho que eu sou um bebê, né? Hoje você descobriu que você deu um Hoje eu descobri que eu sou um bebê que está sentindo, então eu nasci hoje de novo. Leda, vamos ressignificar essa frase. Hoje você descobriu que você deu um passo a mais nessa permissão a sentir, tá? Porque você estava se abrindo para sentir, mas aquilo que você sentia é pesado demais, e aí você encapsulava. Mas hoje você transformou aquilo tudo que era grande demais e pesado demais em nutrientes, para que você possa sentir o amor com leveza. Esse muito que você estava sentindo, e é bem interessante que até os seus bonequinhos imediatamente mudam, né? E aí você se conecta com a sua mãe. Esse muito que antes era dor, agora está sendo alquimizado em amor, para que você possa sentir que esse muito representa o amor que é a vida em você. Que toda essa estratégia do não sentir e não olhar para a dor, que a sua ancestralidade desenvolveu e que você desenvolveu com primor, foi uma estratégia de sobrevivência. Talvez a mesma estratégia de sobrevivência que o seu bisavô tenha experimentado para sobreviver à tortura de guerra. E aí agora você faz uma reverência para essa estratégia, porque ela garantiu a sua vida, mas você sabe que não precisa mais perpetuar essa estratégia. E aí você pode reconectar todo o seu sistema com esse sentir, já que lembra, um óvulo carrega 100% da sua mãe, só que ele também carrega 100% do seu avô e da sua avó, que carrega 100% dos bisavós. E eles só vão somando e integrando. Faz sentido isso para você? Sim.
Maravilha. Podemos encerrar por aqui? Sim, podemos. Tranquilo. Maravilha. Então, muito obrigada, Leda, por compartilhar com a gente a sua história, Obrigada a esses todos. desafios. Muito obrigada por nos permitir dar um passo a mais na direção do sentir e da equalização entre o sentir e o pensar, para a gente poder falar e fazer com cada vez mais congruência, com cada vez mais verdade. Ok? Obrigada aos representantes, obrigados aos participantes. Deixa eu remover todos os destaques e poder olhar para todos vocês aqui. Então, um beijo grande para vocês. Muito, muito obrigada por mais esse lindo trabalho. E nos vemos na sexta-feira que vem, mesmo horário. Abro a sala às 9h30, mando o link para vocês e aí às 10 horas a gente começa. Desculpa que eu estourei um pouquinho o horário dessa vez, mas enfim, faz parte, né? Às vezes eu estouro mesmo. Quem está mandando mensagem aqui, obrigada pelas mensagens. Manda mensagem lá no WhatsApp, porque lá eu consigo ver, aqui não. E é isso. Um beijo grande, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.